As origens da análise técnica moderna estão nos trabalhos de Charles Down no início do século XX. Down, junto com Edward D. Jones, publicava um informativo financeiro que mais tarde seria o The Wall Street Journal. Através do jornal, Down apresentava suas observações sobre o comportamento do mercado. O conjunto desses textos seria posteriormente reunido, gerando o que pode ser considerado o início da análise técnica, a teoria de Down. O trabalho de Down revolucionou as operações, pois com a universalização dos conhecimentos básicos necessários à atuação racional de novos investidores, proporcionou um aumento considerável de participantes no mercado. Down mostrou que era possível encontrar meios de diminuir as incertezas. E hoje, através da internet, temos as cotações dos papéis em tempo real, plotados em gráficos visualmente simples de serem analisados. Tudo isso na tela de nossos computadores. Down dividiu os períodos das tendências em 3 grupos. Observe aqui. Tendência primária ou de longo prazo. São longos movimentos, normalmente de prazo superior a 1 ano. Só deixando claro uma coisa muito importante aqui. Eu falo aqui em tendência de longo prazo. Isso não é a mesma coisa que investimento de longo prazo. Porque longo prazo é muito relativo, depende de pessoa para pessoa. Para alguém, longo prazo pode ser 1 ano. Para outra pode ser 5 anos. Para outra pessoa, longo prazo pode ser 20 anos. Eu falo então aqui em tendência de longo prazo, que são movimentos de alta e movimentos de baixa. Então, longo prazo, uma tendência de longo prazo ou tendência primária são movimentos superiores a 1 ano. Algumas vezes um pouco menos que isso, mas em média 1 ano. Então, 1 ano o preço permanece subindo e depois começa a queda e fica um período de 6 meses a 1 ano e meio caindo. É isso aqui então. Essa seta amarela significa então um longo prazo. Muito simples, né? No longo prazo, essa tendência é de alta. Tendência secundária ou de médio prazo. Mantém o mesmo sentido por no mínimo 3 semanas e no máximo 6 meses. Observe aqui então. 6 meses em média, 3 semanas, 6 meses subindo, quer dizer, médio prazo em alta, médio prazo em queda. Médio prazo em alta, médio prazo em queda. E assim continua. Na queda, a mesma coisa. Tendência de queda no médio prazo, tendência de alta no médio prazo. Tá? Tendência terciária ou de curto prazo. São períodos de no mínimo 4 dias e no máximo 3 semanas, quer dizer, períodos mais curtos de tempo, por isso tendências de curto prazo. Vamos ver o gráfico então de curto prazo. Nesse período então, essa seta vermelha, curto prazo, alta, curto prazo, queda, curto prazo, alta, curto prazo, queda, e assim por diante. Na queda do médio prazo, existe uma tendência de curto prazo acontecendo. Tendência de queda, tendência de alta, tendência de queda, tendência de alta e assim por diante. Vamos ver agora todas as tendências no mesmo gráfico. Você observa no gráfico de longo prazo uma tendência de alta, né? Essa seta amarela, longo prazo, alta. Se você observar, no médio prazo aqui, uma tendência de alta também acontecendo. Mas no curto prazo, uma tendência de queda. Ou no longo prazo, uma tendência de alta, no médio prazo, uma tendência de queda acontecendo e no curto prazo, uma tendência de alta. Quer dizer, o tempo todo existem tendências no mercado para você decidir operar, se é curto, médio ou longo prazo. Você vai decidir então qual é a tendência que você vai operar. É importante você lembrar que no curto prazo, quanto mais curto for o prazo de operação, maiores serão os riscos dessa operação. No longo prazo, tudo é muito mais tranquilo. Tá? É mais fácil você analisar um gráfico,
você analisa de maneira muito mais tranquila, sem estresse daquela oscilação diária que acontece nos preços. Tendência de baixa, mesma coisa. No longo prazo, no médio prazo acontece a queda, a alta, a queda, e no curto prazo a mesma coisa aqui então. O tempo todo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e as três juntas então.